Olá, primos e primas. Bem-vindos de novo ao vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre saúde financeira. O que é saúde financeira e se nós temos ou não saúde financeira. Depois de algumas conversas com umas pessoas nas redes sociais, houve uma delas que me falou que não tinha saúde financeira. Mas ao mesmo tempo não me sabia explicar o que é que era ter saúde financeira ou não. E então, depois de uma pequena reflexão, pensei que este seria o melhor vídeo para vos transmitir e ao mesmo tempo para falar um pouco sobre isso. Mas primeiro, vamos para a vinheta. Mas então, o que é ter saúde financeira? Para mim, na minha opinião, ter saúde financeira é a junção de três coisas, entre outras, mas principalmente três coisas, que é a possibilidade de conseguir pagar todas as contas. Quando eu digo pagar todas as contas é não ter dificuldade em pagar essas contas, não estar à rasca ou terminar de pagar e ficar com a corda ao pescoço. Um outro ponto que nós temos é o conseguir ou ter mais dinheiro, ou guardar mais dinheiro. Quando eu digo guardar mais dinheiro, para muitos pode ser considerado guardar sim o dinheiro em casa e para outros ter conseguir guardar dinheiro no sentido de investir dinheiro. E muita gente diz que não tem saúde financeira porque simplesmente não consegue guardar o dinheiro. Não consegue, não chega, não estica. E um outro ponto é o de gastar melhor o nosso dinheiro. Ou conseguir investi-lo mensalmente. Mas então, para que é que nós precisamos de saúde financeira? Se nós não conseguimos pagar contas, se nós não conseguimos tirar um momento de lazer para nós, não temos uma vida 100% livre. E todos nós percebemos que mesmo que queiramos fazer 100% do nosso trabalho e adoremos aquilo que fazemos, ninguém consegue viver 24 sobre 24 o seu trabalho. É preciso um momento de pausa para descontrair, é preciso um momento para podermos fazer aquilo que nós gostamos. Se não tivermos esse momento, estamos simplesmente a sobreviver e não estamos nunca a viver. Mas então, qual é a diferença entre investir dinheiro e guardar dinheiro? No futuro ou no longo prazo, essa diferença é notável. Quando nós guardamos dinheiro, simplesmente ele não estica. Nós estamos a guardar aquilo que conseguimos juntar. Então, se hoje junto 100 euros, no longo prazo eu vou ter 100 euros. Mas se eu invisto 100 euros, é uma taxa de 5%, no longo prazo vou ter 105. Vamos imaginar assim. Essa é uma das principais diferenças. É entre o conseguir ter um pouco mais de dinheiro juntamente com aquilo que nós tínhamos no passado. E qual é então a diferença, a principal diferença? É que se nós guardarmos dinheiro para uma coisa que nós queremos, é simples. Mas se guardarmos o dinheiro e não temos um propósito para ele, quando quisermos comprar alguma coisa, podemos não ter dinheiro suficiente para o tal. Nós precisamos dos três pilares principais, que é o tal gastar melhor o nosso dinheiro, investir melhor, pois plantamos hoje, conseguimos colher muito mais no futuro. Existe uma expressão até muito conhecida que diz que a árvore onde tu te deitas hoje, alguém a plantou há muitos anos atrás. Portanto, devemos ter isso um pouco em consideração. Um outro ponto é o de ganhar mais, o ser promovido, o de empreender melhor, o de desenvolver algo. Tudo isso nos faz ganhar mais e cabe simplesmente a nós mudar essa situação. Mas qual é o problema do mundo com o dinheiro? O problema do mundo com o dinheiro surge quando nós temos um problema, quando existe realmente um tombo na nossa vida. Pode ser com a morte de um familiar, pode ser em termos de saúde, pode ser com uma dívida que ninguém estava a contar, ou uma conta, uma avaria que ninguém estava a contar. E nós, por norma, só nos preocupamos com essas coisas quando elas já aconteceram. Existe uma história que penso que toda a gente conhece, se não conhecem ficam a saber, de um vendedor de alarmes.
Quando há uns anos atrás alguém se lembrou de criar o alarme como maneira de proteger a casa, ele foi bater porta a porta e apresentar o seu produto. Toda a gente dizia que não queria, não tem interesse, porque eu vivo numa zona calma, nunca houve nenhuma situação fora de extraordinário e não vejo nenhum ponto positivo em fazer isso. Então o senhor continuou, o vendedor continuou, porta a porta, porta a porta. E acabou o dia, entre 60 e tal visitas, tinha vendido um alarme apenas. Como é lógico, para alguém que vive daquilo, ele considerou que não era rentável o negócio. No entanto, lembrou-se do que é que as pessoas disseram. Não existe nenhum problema na minha rua, então não tenho necessidade de ter um alarme. Então o que esse senhor fez? Contratou uma série de amigos e no decorrer de uma semana realizaram vários assaltos. Tentativas de assalto, sustos, etc, etc. Em resultado final, ele voltou a passar um mês depois por todas as casas. Em conclusão, 90% das pessoas compraram um alarme. Mas, ao contrário do que ele tinha feito no início, desta vez ele apresentou um projeto com um preço muito mais elevado. Porquê? Porque sabia que neste momento era a necessidade da pessoa comprar o alarme. Então, quando ele apresentou o projeto, ninguém quis. Quando ele deixou acalmar e mostrou uma solução para ele mesmo, neste caso causou um assalto, não digo para fazerem assaltos e serem por aí a vender alarmes, atenção. Caralho. Aí, mano, perdeu. Passa tudo, bora, passa o celular, cara. Para usar o meu celular. Que usar o celular, cara? Eu assalto pessoas. Eu tô te assaltando a pessoa que eu nunca vi na vida e te encontrei colocado do destino. Você quer dinheiro? Eu sou seu amigo, eu vou te emprestar. Que dinheiro? Acabei de salvar tua vida. Salvar minha vida. Sabe o medo desse cara? Ele trabalha no banco. O que eu digo é peguem no exemplo do que se passou. Quando as pessoas viram com a faca ao pescoço, aí sim, elas saíram todas para comprar o alarme ao preço que ele queria. Isso é só para nós termos uma pequena noção que é o mesmo que se passa no mercado financeiro. Que é o mesmo que se passa na nossa vida. Antes de fazermos seja o que for, devemos fazer uma pequena triagem pessoal para percebermos o nosso nível, o nosso tipo de perfil, para descobrir onde é que nós queremos chegar. Isso quer dizer que nós devemos sempre preparar com antecedência para as situações. Daí a tal situação de investir o nosso dinheiro. Não é mais nenhuma vantagem, simplesmente ele ao estar parado não rende, ao estar investido rende muito mais. Mas antes disso tudo, nós devemos sempre fazer como quando vamos ao médico e perceber se estamos doentes ou não, ou qual é a nossa doença. Todos nós fazemos uma triagem pessoal. Essa triagem é aplicada também no mercado financeiro, para percebermos qual é o nosso tipo de perfil. Se é um perfil mais arrojado, se é um perfil mais contraído, se é um perfil mais neutro, se eu gosto de viver com a corda ao pescoço, neste caso 100% em renda variável, se eu prefiro ter 30% em renda variável e estar num nível mais sólido na renda fixa, se eu prefiro 100% fixo, tudo isso depende da nossa triagem pessoal e do nosso diagnóstico financeiro. Mas há uma coisa que nós nunca nos devemos esquecer. Quando nós estamos num carro ou numa moto, para atingirmos os 100 km por hora, nós primeiro temos que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e por aí fora. Tudo vai depender do tipo de veículo que nós temos. Se eu for com um Ferrari, eu vou atingir esses 100 km por hora em 4 segundos, 5 segundos, dependendo do condutor, até mais um bocadinho, menos um bocadinho. Mas se eu for num carro mais antigo, eu vou demorar muito mais tempo. Eu lembro-me que o meu primeiro carro aqui foi um Peugeot 106 e juro-vos que para atingir os 100 km por hora é preciso carregar um bocadinho. Eu não quero nada disto, ai que cheira pneus! Olha aquele homem que até passar! Ai, não, António! Ai, António! Ai, larga-me! Larga-me! Vou ir para casa já. No entanto, ele atingiu os 100 km por hora.
Mas isso não quer dizer que eu fosse atingir os 100 km por hora sempre à mesma velocidade, porque se fosse alguém mais estilo descontraído e com mais paciência, demoraria para atingir os 100 km por hora uns 20 km, enquanto eu se calhar atingo os 100 km por hora em 10 km. É nesse sentido que nós devemos pensar. Todos nós vamos chegar, se queremos chegar aos 100 mil, temos que passar primeiro pelos 1000, 2000, 3000 e por aí fora. Agora, a velocidade com que vamos chegar vai depender simplesmente de nós e da maneira como nós aplicamos o nosso dinheiro. E como é que nós fazemos isso? Através dos pilares de ganhando mais, quando nós ganhamos mais e mantemos o mesmo nível de vida, nós conseguimos juntar mais dinheiro ou guardar mais dinheiro e, consequente, investir mais dinheiro. E tudo também vai depender se fazemos bons investimentos ou maus investimentos. De nada nos adianta investir o dinheiro numa corretora quando não o investimos corretamente, quando não fazemos o pequeno trabalho de casa, que é perceber qual é o investimento que estamos a investir, se é rentável ou não é rentável, qual é as taxas de juros, etc, etc. E ao mesmo tempo é preciso ser consistente. Eu, para chegar aos 100 km por hora, eu tenho que ser consistente no acelerador. Se eu levantar o acelerador, ele vai reduzir. Se eu voltar a carregar no acelerador, ele vai manter a mesma velocidade ou, consequentemente, aumentar. E então devemos pensar sempre que existe uma curva de aprendizagem até chegarmos ao nosso objetivo final. E toda essa curva começa desde o 0 até aos 100, depois 100, 200 e dos 200, 1 milhão e por aí fora. Mas ao mesmo tempo, antes de percebermos onde é que nós queremos estar, temos que perceber onde é que nós estamos. Sem percebermos onde é que nós estamos, de nada vai adiantar estarmos aqui com falinhas mansas e a perder tempo com vídeos na internet. Se eu sei que quero chegar aos 100 mil, eu tenho que perceber onde é que eu estou. E neste momento estou com 44% de 10 mil euros. Isso é importante, fazer esse pequeno diagnóstico de tempos em tempos e sempre que fizermos uma nova atualização da carteira, perceber qual é o nosso nível de proximidade. No entanto, eu separei aqui 8 ou 9 perguntas, para vocês simplesmente responderem sim ou não. Podem-me até responder nos comentários, em baixo, mandarem mensagem privada. É sempre um favor que me fazem e interagimos uns com os outros e mesmo sugestões para vídeos que tenham. Eu estou disponível para vos ajudar a fazer isso, está bem? Vamos então perceber quem é que vocês são financeiramente. A primeira pergunta que eu vos coloco é: estás livre de dívidas? Quando eu falo de dívidas, falo das dívidas sérias, daquelas que vos enforcam, ok? Não é uma pequena dívida, agora uma pequena dívida de 30 euros e quando vocês têm flexibilidade, mas sim dívidas que vos enforcam completamente o orçamento. A segunda pergunta é: ganhas mais do que o que gastas? Isto inclui investimentos mensais, inclui lazer, inclui alimentação, inclui um pouco de tudo. A terceira pergunta: consegues pagar todas as tuas contas com 80% do teu salário? Esta é uma pergunta complicada, sendo em conta que nós vamos somar ou simular que ganhamos 540 euros. Ou 550 euros, não sei, não tenho noção quanto é que é líquido na conta ou ordenado mínimo. A quarta pergunta é: tens investimentos na tua carteira? Investimentos é diferente de dinheiro guardado, não se esqueçam. Se tem investimentos na carteira, fundos imobiliários, PPRs, ações, ETFs, certificados de tesouro, etc, etc. Tens um fundo de emergência? Aqui a resposta principal é: se não sabes o que é um fundo de emergência, a resposta é não, não tens. Investes mensalmente o suficiente
para te aposentares tranquilamente? Exatamente, nós vamos perceber se o que nós estamos a investir mensalmente nos vai conseguir garantir uma aposentadoria tranquila no futuro. Portanto, se não sabem se estão a investir tranquilamente ou não, ou corretamente, a resposta também passa por não. Outra pergunta é: gostas muito de gastar dinheiro? Quando recebes, ou o dinheiro que sobra, tu gostas de o gastar? Outra pergunta: caso guardes dinheiro periodicamente, tens convicção que vais atingir o teu objetivo continuando assim? Se eu continuar neste ritmo, com o dinheiro que eu guardo, ou que eu invisto periodicamente, e tendo em conta os objetivos que vocês traçaram, e se não sabem, um objetivo é preciso dia, hora, data, local, etc, etc. Têm noção que, se continuarem a investir da maneira que estão a investir, vão atingir esse objetivo? E a última pergunta: sabes tomar, na maioria das vezes, repito, na maioria das vezes, a melhor decisão a nível de investimentos? Isto porquê? Toda a gente comete erros. Grandes investidores, pequenos investidores, principiantes, mesmo o Warren Buffett comete cagadas, mesmo eu cometo cagadas no início e ainda hoje continuo a cometer cagadas, mas, no entanto, temos que perceber aqui o diagnóstico de se acertamos mais que o que erramos. Quando acertamos mais que o que erramos, está tudo bem. Agora, quando é ao contrário, temos um problema sério, não é? Então, primos, deixo-vos aqui esta pequena reflexão e ao mesmo tempo estas perguntas que eu espero ver respondidas por vocês em casa, no caderno, que me comentem no vídeo, simplesmente para interagir, mas não se esqueçam de partilhar as redes sociais, subscrever o canal, se gostarem do vídeo metam um likezinho, é sempre uma ajuda que me dão a mim e até ao próximo vídeo, primos.